Olá, pessoal! Hoje na disciplina de natação, nós vamos falar sobre as funções dos professores. Nós sabemos então que o professor, ele tem que estar sujeito a mudanças, porque as mudanças acontecem a todo tempo. E quando nós estamos sujeitos a mudanças, como nós também estamos sujeitos a erros, né? Então, nós também erramos como qualquer outro ser humano. Os erros, geralmente, eles são inevitáveis. E os erros também, eles servem como lição. Por isso que nós temos que ter a humildade de aprender com os nossos erros. Porque se nós não aprendermos com os nossos erros, nós se tornamos medíocres. Porque tem muitos professores que dividem em dois grupos, né? Então, eles permanecem sempre se valorizando, nunca aceita que errou. E tem muitos professores que enfatiza muito o seu ensino na parte intelectual. Então, ele acha que só ele sabe e não adquire outros conhecimentos. Porque nós sabemos que durante um processo de ensino-aprendizagem, nós acabamos aprendendo até com os nossos alunos. Então, nós sabemos que nós só vamos saber se as nossas aulas elas estão tendo resultado através do comportamento dos nossos alunos e através do nosso próprio comportamento, né? Então, as interações, ela nada mais é que uma das coisas mais importantes para um professor. Porque as interações, elas são os diálogos e a comunicação que existe entre professor-aluno, aluno-professor. E nós sabemos que a aprendizagem, ela é fundamental na formação do indivíduo. Porque durante o aprendizado, o aluno ele encontra muitos problemas a ser resolvidos. E é aí que entra a interação do professor, né, que na resolução destes problemas. E vai ser aí que nessa intervenção que existe entre o professor ensinar o aluno a resolução desses problemas, que vai acontecer o processo de aquisição de aprendizagem do aluno. Então, nos primeiros momentos, né, o professor ele vai se esforçar para, né, orientar o aluno, orientação do aluno e a matéria a ser ensinada. Depois, ele vai, né, ele tem que considerar o conteúdo a ser trabalhado, né, a ser ensinado, e através desse conteúdo ele tem que desenvolver o objetivo, né, que ele quer desenvolver. E através desse objetivo ele vai proporcionar atividades adequadas. Então, durante a interação professor-aluno, aluno e professor, nós temos que considerar a matéria a ser ensinada, nós temos que mostrar ao aluno, ensinar ao aluno as funções e as concepções da natação de uma forma bem assimilada, bem criativa. E também nós temos que proporcionar ao aluno um ambiente muito agradável, um ambiente onde ele tem a liberdade de conversar, de se expressar
e um ambiente onde ele tem vontade sempre de voltar à aula. Terminou a aula, no outro dia ele tem satisfação de voltar para a aula. Então, nós precisamos, né, estar todo o tempo motivando o nosso aluno, de uma forma que ao mesmo tempo a gente também está corrigindo ele, e temos que despertar nele também, né, um interesse pela aula, proporcionar para ele a vontade de estar naquele lugar, naquele momento, né? Então, por isso que o ambiente tem que ser muito cativante e a aula também tem que ser muito motivadora para esse aluno. Então, qual é a função do professor, né? O professor, ele tem que estruturar a matéria a ensinar, por exemplo, ele tem que organizar a sua aula, ele tem que avaliar o aluno de uma forma real, verdadeira. Ele tem que deduzir o que esse aluno necessita, né? Qual a avaliação que ele precisa para ele melhorar, quais os exercícios, qual a forma como que eu vou trabalhar com esse aluno para ele melhorar. E com isso eu vou ter que proporcionar para ele situações onde eu faça que esse aluno melhore, né? Que esse aluno se esforce para ele melhorar. E também eu vou fazer com que esse aluno ele vai desenvolver conforme a capacidade dele e não querendo que ele aprenda conforme o desenvolvimento dos outros alunos, mas sim perante a sua habilidade. Então, o papel do professor é preciso que o professor possa não apenas animar a atividade, mas conhecer o objetivo, né, e as leis do que ele está querendo desenvolver, do que ele está querendo proporcionar aquela aula naquele momento. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de como a gente desenvolve a criatividade nas aulas. Então, primeiro, né, para você ser criativo, você tem que fugir do cotidiano e você não pode ter medo de errar, né? E a gente sabe que um bom professor é aquele que erra e aprende com seus erros, como eu disse no começo do slide. Então, como a gente tem alguns exemplos, né? Muitos professores ainda utilizam só a prancha como material de aula na iniciação. E a gente sabe que hoje existe inúmeros tipos de materiais, não somente a prancha. E outra coisa também, nós sabemos que a natação, a aprendizagem da natação, ela surgiu pelos nadadores, então pelos técnicos. Por isso que a natação, no método dela do início, foi muito um método técnico de nadador. Então, por isso que as aulas eram voltadas muito para a natação técnica. Então, hoje, a partir de um tempo que ela foi criando, que foi mudando e adaptando outros tipos de aula, né? Outros tipos outras maneiras de ensinar a natação através de brincadeiras e foi criando outros tipos de aula através da criatividade. Então, por isso que nós temos que proporcionar as nossas aulas num ambiente natural, num ambiente agradável e já é uma grande vantagem a questão da natação, né?
Porque nós já nascemos do meio líquido. Então, ela já esse prazer de estar em contato com a água para o ser humano é muito importante, né? É muito importante, é muito estimulante. Então, você já tem essa coisa que é uma forma de estimular a sua aula. Então, quando você trabalha com a natação, você já tem 50% de estímulo a partir desse contato e desse desenvolvimento do ser humano. Então, quando nós temos uma piscina coberta, uma piscina aquecida, claro que fica muito mais fácil da gente criar estratégias, né, e ter um excelente resultado dos nossos alunos e da aprendizagem. Mas quando nós não temos também, não é por isso que a gente não deixa de dar uma boa aula, de criar uma boa aula e de usar a nossa criatividade. Então, muitos alunos desaparecem das academias por ausência do próprio professor não ser criativo, né? Então, muitos alunos desistem por não ter motivação e criatividade do professor, porque também aquela coisa que se torna repetitiva, monótona, acaba fazendo com que o aluno desista, certo? Um grande abraço a todos.